Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos do 3, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: porque de Deus somos... Vamos lá? Porque de Deus somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Mais uma vez você pode dizer: edifício de Deus sois vós. O tema da mensagem dessa noite é, e eu já trago para a minha vida, traga para a sua vida também. O tema é um lar inabalável. Um lar inabalável. Quando eu recebi a incumbência de estar trazendo essa mensagem, e assim que eu fiquei sabendo do tema, estabelecidos no reino. A palavra estabelecer significa, vem de estabilidade, vem de se tornar estável. Mas quando nós falamos de estabilidade, não significa que as coisas não balancem ao teu redor. Quando nós falamos de estabilidade, quando nós falamos que o teu lar pode ser estabilizado, estabelecido, Deus está afirmando para você que pode até balançar, mas não vai cair. Você leu junto comigo 1 Coríntios capítulo 3, Paulo dizendo a essa igreja que edifício de Deus sois vós. Ele está lembrando de uma construção, está lembrando de um prédio. Eu não sei se você já teve em alguma oportunidade da sua vida trabalhar em alguma obra. Quantos já trabalharam em obra aqui alguma vez? Faça assim. Ninguém? Oh. E alguma vez, nem que seja para ajudar a bater laje dos outros, e alguma vez você já trabalhou em alguma obra. E você vai sair daqui nessa noite entendendo que toda obra, para que ela seja bem feita, ela deve obedecer a princípios. Para que a obra seja bem executada, ela não pode pular etapas. E eu não sei se você, trazendo para o seu lar, trazendo para a sua vida, eu não sei se alguma vez você se aventurou, se atreveu em pular algumas etapas. Deus, Ele é um Deus que trabalha conforme um tempo. E às vezes nós queremos atravancar isso que Deus faz. Uma coisa que Deus tem me ensinado é que o tempo de Deus não é por causa dele, é por nossa causa. Deus ele pode mudar a sua vida com uma palavra. A pergunta é se você está pronto para que Deus mude. Uma vez eu conversando com um casal, melhor, com a esposa, né, de um casal, obviamente, ela reclamando do marido, de uma série de coisas que ela estava vivendo. E a pergunta que eu fiz para ela foi muito bem clara, é que se ela estava pronta para que Deus transformasse o marido dela. Eu não sei se você vive o mesmo caso que essa mulher, ou de repente você como homem vive esse caso com a sua esposa. Ela estava orando para que Deus transformasse o seu marido. E eu fiz essa pergunta, e por mais que pareça ser óbvia, eu perguntei isso para ela: você está preparada para que Deus transforme o seu marido? E a resposta, é claro, qual foi a resposta que ela deu para mim? Sim. Só que aí eu comecei a lembrá-la de que muitas coisas que naquele momento ela reclamava diante de Deus foram coisas que a fizeram se apaixonar por Ele. Pode ser que hoje você não ature algumas coisas que acontecem de errado dentro da sua casa, mas se você voltar alguns anos na sua história, pode ser que isso que hoje faz com que você reclame, tempos atrás faria com que você se alegrasse. Quando nós falamos de transformação de um lar,
nós estamos oferecendo para Deus a oportunidade de conviver com pessoas que nós já conhecemos, porém com atitudes, palavras que nós jamais vimos nela. E aí eu volto a perguntar: você está disposta? Você está disposto com que Deus tire o defeito do seu marido ou da sua esposa, dos seus filhos, que tanto te animava antigamente? É possível eu me alegrar com o defeito dos outros? Talvez o teu marido, quando você o conheceu, era meio largado, sabe? Meio sem compromisso. E lá atrás isso era engraçado. E hoje, que é requerido dele uma responsabilidade, isso te desanima. Da mesma forma, talvez lá atrás você achava graça que sua esposa era desorganizada. Você achava graça disso. E quando nós falamos que Deus pode transformar, Deus muda a personalidade da pessoa. Então você está disposto a receber uma nova esposa sendo a mesma pessoa? Você está disposto a receber um novo marido sem que Deus troque de marido? Você está disposto ou disposta a receber novos filhos sem que seja necessário Deus te dar novos filhos? Você quer que Deus transforme o teu lar? Existe alguma coisa dentro da tua casa que tem te desanimado? Eu tenho certeza que sim, porque talvez se não fosse assim, muitos de nós não estaríamos aqui. O que eu vou pedir para você nessa noite é que você preste muita atenção em tudo que vai ser falado aqui, porque é uma mensagem muito instrutiva. É claro, Deus vai falar contigo, mas Ele vai liberar alguns fatores, algumas ordens, que para que você veja a tua realidade transformada, você vai ter que colocar em prática. Quando vocês estão preparados para isso, digam amém. Como eu disse, para que um lar seja edificado, para que um lar seja eficaz, estabelecido, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você deve obedecer a etapas. Obedeça a princípios. A grosso modo, para que um edifício, para que uma casa, para que um lar seja edificado, pensa numa obra. Eu vou dizer e você me ajuda repetindo. A grosso modo, tá? Primeiro, eu preciso de um alicerce. Diga bem forte. Depois eu preciso de estrutura. Depois eu preciso de paredes e um telhado, cobertura. Vou repetir: alicerce, estrutura, paredes e cobertura. Vou repetir: alicerce, estrutura, paredes e cobertura. Alicerce, para quem já teve terreno sabe que é no alicerce que você desiste da obra. Sabe por quê? Porque é o momento da obra em que você mais gasta material e não vê resultado. Muita gente vende terreno nesse momento, vendo terreno com sapata batida. Não sei se você já viu isso, ou se você já vendeu um terreno assim. Você gasta material, é saco de cimento. O pedreiro, você acha que acabou, o pedreiro te liga: ó, eu vou precisar de mais 30 sacos de cimento. Aí você acha que você vai chegar na obra e você já vai ver a tua casa em pé. Aí você chega lá e continua o buraco aberto lá. O alicerce é o momento em que Deus fundamenta a nossa vida. E é nesse momento, por não ver resultados, por não ter resultados visíveis e aparentes, que muitos desistem da construção que Deus tem. Quando Deus ia começar a edificar, você largou, você pulou fora. Para que uma casa esteja de pé, tudo isso vai depender do tempo que você teve em preparar o seu alicerce. Depois do alicerce, eu estou resumindo,
Depois do alicerce, nós vamos falar de estrutura. Repita, estrutura. Estrutura são as colunas, as vigas. São importantes, sim ou não? Eu lembro, por exemplo, do livro de Juízes, quando você vai ver aquele último momento de Sansão. Sansão, depois de ter sido zombado, depois de ter sido zoado pelos filisteus, ele já cego, ele faz o pedido: olha, me coloca perto da pilastra, das colunas do meio dessa casa. E dizia que milhares de pessoas estavam naquele lugar, zombando de Sansão, porque era um carnaval apoteótico. Bem, aquele que antes derrotava os filisteus, nesse momento estava oprimido, estava sob um jugo, como foi falado aqui. E colocam Sansão em meio às colunas, as colunas principais daquele ambiente. E era um ambiente grande porque milhares de pessoas estavam naquele lugar. E naquele momento Sansão se coloca entre aquelas duas colunas e pede ao Senhor: Senhor, me dá pelo menos, que seja a minha última chance de ter desfrutado o vigor que um dia eu tive na tua presença. E vai dizer que ele consegue empurrar as duas colunas e todas aquelas pessoas morrem, inclusive Sansão. Perceba, eu estou falando de um lugar que, para que estivesse de pé, com certeza tinha dezenas, para não dizer centenas de colunas. Porém, bastou derrubar duas para que todo aquele lugar viesse abaixo. Eu quero dizer que a tua casa está de pé em nome de Jesus, eu creio nisso. Tem colunas que são importantes na sua vida, existem estruturas que são importantes na sua vida, mas existem estruturas que são essenciais para a tua vida. Tem colunas que são importantes, mas existem algumas que são essenciais, que se por um acaso essas duas ou essa coluna for empurrada, todos os que estiverem dentro dessa casa morrem. Olha, eu creio que ter um bom trabalho é muito importante, que ter uma vida próspera é muito importante, são colunas importantes da nossa vida. Porém, eu quero enumerar duas dessas colunas, que é a vida com Deus. Repita: vida com Deus e vida em família. Eu posso ter vida com Deus e não ter vida em família. Eu posso ter vida em família e não ter vida com Deus. Se essas colunas forem derrubadas, todo o restante passa a não ter sentido na tua vida. Não adianta ter um emprego estável, não adianta estar, olha, como dizem aí fora, bombando, se você vai mal na sua vida em família e na sua vida com Deus. Por isso, Deus, Ele quer te dar um alicerce novo nessa noite. Por isso, Deus quer colocar estruturas novas nessa noite na tua vida. Depois eu quero falar das paredes. As paredes são importantes, é lógico que é. Agora, uma coisa interessante é que as paredes são feitas para quê? Para cercar, não é isso? Sim ou não? Me ajuda aí, você está aí ainda? Amém? As paredes são feitas para, mais uma vez, cercar. Porém, elas não são totalmente cercadas. As paredes são feitas para cercar, porém, elas não são totalmente cercadas. Por quê? Porque é nas paredes que ficam as portas e as janelas. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo a ver. As janelas geralmente não tem chave, mas é na janela que entram as coisas. As portas entram as pessoas. As janelas não tem tranca ou trinco na maioria das vezes, mas as portas tem fechadura, tem chave. Isso significa o seguinte: é você, é quem está dentro do lar, que limita janelas, entradas de coisas, portas, entradas de pessoas. É você que vai limitar ou delimitar as coisas que entram na sua casa e as pessoas que entram na sua vida. É você que determina isso. Trancar a porta é fácil. Não, eu não quero que ninguém entre. Você tranca e pronto, acabou. Mas nem sempre você vai poder ficar com as janelas fechadas. Quer um exemplo? Você viu o temporal que caiu hoje? De repente está até caindo, eu não sei.
Você viu o temporal que caiu hoje? Percebeu? Só que faz calor mesmo chovendo. Eu não sei se você já se encontrou no dilema de: se eu abrir a janela, entra o vento, mas chove. Mas se eu fechar, não entra a chuva, mas fica calor. Eu quero te dizer que para que algumas coisas entrem na sua vida, algumas tribulações e alguns ventos acabam entrando também. O que eu quero te dizer é que o fato de nós termos vida com Deus e um lar edificado, e você vai pegar isso que eu vou te dizer agora, que isso vai servir lá para o final. Para que vivamos algumas coisas com Deus, nós vamos entender que nós não vamos ser livres de algumas tribulações. Você quer a chuva, mas o vento entra junto. Você não quer a chuva, você evita que o vento entre. Então, todas as vezes, para que algumas coisas entrem ou cheguem, alcancem a nossa vida, você vai entender que Deus vai permitir que outras coisas cheguem junto. Porque todas essas coisas, como diz também na palavra, Paulo vai dizer isso: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Então não fique, eu gosto de dizer isso, o problema, repita comigo, o problema não é o problema. Você está vivendo problemas? Sim ou não? Ninguém tem problema? Depois no final você vai orar por mim então, tá? Quem tem problema aí? Eu quero te dizer que o problema não é o problema. O problema é o que essa tribulação produz na tua vida. Eu quero te dizer que às vezes nós deixamos de avançar porque nos agarramos a coisas que são temporais, coisas que não produzem o peso de glória na tua vida. Você acha que Deus não gosta de você, se voltou contra você, contra a sua casa, e por isso Ele permite que essa chuva entre no seu lar. É inevitável. Mas como eu acabei de dizer, muitas chuvas são temporais. Vamos repetir isso? Muitas chuvas são... Você sabe o que significa temporal? Você sabe o que significa temporal? Quando nós falamos assim, caiu um temporal, você sabe o que é um temporal? Temporal significa por uma questão de tempo. Então deixa eu te dizer, meu irmão, vai passar. Não é para sempre. É para o teu crescimento, é para produzir peso de glória na tua vida, é para você crescer, é para você criar maturidade em nome de Jesus. Não é para te matar não, tá bom? É só um temporal. Aquele que permite o temporal tem o poder para acalmar o temporal também. Então creia, ó, vai passar, diga, vai passar em nome de Jesus. É um problema, mas o problema não é a tribulação, e sim como você tem vivido diante dela. Suporte aí em nome de Jesus, Deus é contigo. E para terminar a explicação do lar, eu sei que eu me prolonguei falando sobre isso. Falamos de alicerce, estrutura, parede e cobertura. Eu não preciso nem entrar muito no mérito que você precisa de uma cobertura espiritual, querido. Não adianta você ter um excelente... E olha, tem muita gente caindo para esse lado, tá? Eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de ninguém que ore por mim. Sabe por quê? Porque eu tenho um alicerce em Deus. Eu tenho vida com Deus, legal. Constrói casa sem telhado. Constrói casa, você pode ter um excelente alicerce. Você pode ter vida de oração. Você pode ser muito usado por Deus, mas você tem que ter pastor, filho. Alguém tem que em Deus te ajudar a ser guiado por Deus para você, guiar a sua vida, instruir você. Não existe essa história de se autopastorear. Você precisa de uma igreja, amém? Você precisa de uma igreja. Bem, como é que eu faço para ter um alicerce em Deus, uma estrutura de Deus, paredes que eu permita entrar só aquilo que realmente é de Deus, e uma cobertura de Deus na minha vida? Você vai ver isso lá no Salmo 127. Abre lá comigo. Eu creio que você está entendendo, amém? Em nome de Jesus.
Versículo 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão, repita, em vão, à toa, diga à toa. É isso mesmo. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você quer saber como você deve viver com a sua família para que Deus libere a plenitude dele no seu lar, está aqui, ó. No versículo 1 está tudo escrito. Lá em Colossenses, Paulo também vai ensinar a igreja, essa igreja de Colossos, melhor dizendo. Ele vai dizer assim, ó: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como são ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas e não as aborreçam. Filhos, obedeçam em tudo aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não percam as suas forças. Está tudo aí, está tudo escrito. O problema é que a gente não lê. No Salmo 127, você vai ver que existem algumas coisas implícitas, escondidas aqui no texto, que vão te ajudar em Deus a ver um lar transformado. Olha a primeira coisa que eu vejo aqui. Leia comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha a primeira coisa que Deus quer te dizer. Deus edifica, amém? Amém? Você também edifica. O Senhor está falando de uma parceria de trabalho. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que Deus está trabalhando, mas que você também tem que trabalhar. Depois ele vai falar assim, ó: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta orar para que Deus guarde o teu lar se você também não guarda. É um trabalho em conjunto. A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo: guarda no teu coração. Deus jamais vai fazer aquilo que lhe cabe. Deus jamais vai fazer aquilo que cabe a você. E você jamais vai poder fazer aquilo que cabe a Deus. Deixa eu te dizer, esposa, marido, quem converte ao Senhor não é você. O teu papel não é esse papel é de Deus. E sabe por que talvez algumas coisas não tenham acontecido? Porque você está querendo tirar o lugar de Deus na sua vida. Permita que Deus trabalhe em teu favor. Não assuma o lugar, o trabalho que é dele. Da mesma forma, não ore para que Deus assuma a tua frente de trabalho. Tem coisas que você tem orado para que Deus faça, pedindo para que Deus faça, que eu não quero te frustrar, eu só quero te orientar. Tem coisas que você tem orado para que Deus faça, que Ele nunca vai fazer, sabe por quê? Porque Ele não vai colocar as mãos no trabalho que é nosso. Você quer um exemplo? Gênesis 12. Talvez eu já tenha dito isso aqui em outra oportunidade. Gênesis 12 vai dizer assim, ó: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu vou mostrar a você. Aí Deus começa a prometer coisas para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Benditas serão em ti todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Deus, ele delimita qual era o trabalho dele e qual era o trabalho de Abrão. Ele começa a falar: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Ele está falando assim: Abrão, esse trabalho é teu. Eu não posso sair do teu lugar, eu não posso fazer no teu lugar. Então existem verbos que são de Deus e existem verbos que são seus. Quando ele fala assim: abençoarei os que te abençoarem, ele está falando quem vai abençoar? Quem é que vai se tornar abençoador? Me diga. É Deus. Então significa o seguinte: faça o seu trabalho, é o que Deus está falando.
Se preocupe com a sua obra. Se preocupe com o seu trabalho, que eu estou fazendo a minha obra, diz o Senhor para você. Se preocupe com aquilo que eu dei para que você fizesse, porque eu não vou fazer no teu lugar. Então, meu irmão, olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus não vai fazer aquilo que lhe cabe. Você quer ver? Deus não vai mover o perdão no coração de outra pessoa, que é você que vai ter que ir lá pedir perdão. Não vai. Você vai passar o resto da tua vida orando: Senhor, faz com que Ele me perdoe. Não, você vai lá. Você vai ter que ir lá e falar: olha, eu errei. Esse trabalho é teu, essa obra é tua. Você está entendendo? Se você errou, você vai ter que ter hombridade em Deus, a capacidade em Deus. Aí Deus te capacita. Senhor, vai na frente, porque eu vou fazer o meu trabalho. Vai na minha frente, Senhor, para que as coisas aconteçam. Mas o trabalho é meu. Você tem alguém que precisa perdoar, ou alguém que você tem que pedir perdão, meu irmão, você vai sair desse culto ligando para essa pessoa, pedindo perdão para ela, para que as coisas sejam operadas no teu lar, amém? Sabe por quê? Porque o trabalho que é teu, Deus não vai fazer no seu lugar. Outra coisa que eu aprendo aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Olha que coisa linda: Deus edifica enquanto eu edifico. Parece até que são duas obras distintas. Não, Deus tem o trabalho dele e você tem o seu. Mas Deus edifica enquanto você se preocupa em edificar também. Deus guarda enquanto você se preocupa em guardar também. Eu quero ler um versículo com você. Neemias capítulo 6, versículo 17. Capítulo 4, 17, perdão. Neemias 4, 17. Projeta pra gente aí, por favor. Olha que coisa interessante. Você vai ver que você tem dois trabalhos: o de e o de guar. Neemias 4,17. Vamos ler bem alto para que você entenda. Vamos lá. Entendendo? Com uma das mãos eles edificavam, com outra mão eles guardavam a sua família. Para mostrar para você que os dois trabalhos são feitos ao mesmo tempo. Com uma das mãos você guerreia, com outra você edifica. Só tem um problema: você consegue até combater com uma mão, agora edificar não. E o pior, se você não for ambidestro, ou seja, tiver habilidade com as duas mãos, você vai ter que se preocupar em fazer com uma mão aquilo com a mão que você é bom fazer uma obra, e com a mão que você não é tão bom assim fazer a outra obra. Se você é destro, possivelmente você se preocuparia mais em guerrear com a mão direita, porque arrisca a sua vida. O problema é guerrear com a mão direita e edificar com a mão que você não é bom. E como é que nós fazemos? Edificar com uma mão só torna o trabalho mais pesado. Edificar com uma das mãos torna o trabalho mais demorado. Mas guarda o seguinte: você guerreia com uma mão e edifica com a outra. Guarda o seguinte: Deus também edifica com uma das mãos e te guarda com a outra. A mão que você não é habilidoso, Deus está operando nela, porque Ele está guardando junto com você. Mas Deus, Ele nunca vai falar assim para a sentinela: sentinela, pode ir dormir porque eu estou guardando a cidade. Deus jamais vai falar para o construtor: pode parar de construir porque eu vou fazer isso no seu lugar. Não vai, não vai. Agora, com um dos trabalhos você vai ter uma mão que não é habilidosa, mas daquilo que você não é habilidoso, Deus te capacitará para que a obra seja feita em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso aí? Naquilo que você não é bom, Deus opera em teu favor.
Um lar inabalável. Eu quero terminar já. Mateus capítulo 7 vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele vai falar sobre um homem sábio, um homem insensato. E a insensatez e a sabedoria estava em onde eles estavam construindo as suas casas. Você conhece esse texto? Que a gente não pode ser como o homem que constrói a casa na areia. Aí vai começar a falar, e vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem um monte de coisa. E a casa é levada por isso tudo. E aí ele vai falar que o prudente é um homem que constrói a casa sobre... Quem é a rocha? Quem é teu alicerce? Quem é o teu fundamento? Quem é a base da tua vida? Aí vai falar que o prudente constrói a casa sobre a rocha. E aí, olha que coisa interessante. Ele vai falar que também vem o vento, vem a tempestade, vem a corrente de água, vem um monte de coisa. Então deixa eu te dizer uma coisa. Edificar a casa sobre a rocha não vai mudar o vento, não vai mudar a tempestade, não vai evitar que algumas coisas cheguem até a tua casa. Algumas aflições Deus permite que vivamos, como eu disse. Ter um lar inabalável não significa fazer com que os fatores externos sejam estancados ou sejam mudados. O vento vai continuar soprando, a água vai continuar batendo, mas a diferença é que talvez você viva consequências ou tenha problemas igual aquele que constrói a casa sobre a areia. O vento bate igual na casa dele, a chuva vem igual na casa dele, mas depois do temporal, depois da chuva, depois do vento, depois que tudo isso passa, quem fundamenta a sua casa na rocha vai continuar vendo um lar inabalável. O vento vai continuar soprando, querido. Eu não posso orar para que algumas coisas parem na sua vida, porque Deus permite que elas cheguem. Mas Deus te garante que se você edificar a sua casa, o seu lar na rocha, o vento pode soprar o quanto for, a tua casa não vai cair, vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque Deus é quem está cuidando dela. Quando você fala assim: Senhor, eu estou edificando a minha casa na rocha, Deus assume o controle do seu lar, Deus assume o controle da tua família, Deus assume o controle da tua casa. Você está vendo que, resumindo, primeiro, existe um trabalho a ser feito. Primeiro, ação. Segundo, obediência, ou seja, continue trabalhando enquanto Deus trabalha em teu favor, obediência. E terceiro, fundamento. Um lar inabalável é um lar onde se tem fundamento, obediência e ação. Pastor, o que eu faço agora? Bem, tem chefes de família aí? Tem aí? Tem aí? Deus te constituiu sacerdote do lar. Deus te constituiu sacerdote do lar. Nós vamos orar e você vai assumir o comando da tua família. Sabe por quê? Sabe o que o sacerdote faz? Sacerdote rege a vida espiritual de uma nação. Não adianta você querer que a tua esposa seja uma mulher de oração se você não ora. Não adianta querer que os teus filhos leiam a Bíblia se você não lê. Não adianta você querer que Deus abençoe a vida deles se você não assume o teu papel de homem de Deus e fala: não, a partir de agora eu assumo o meu papel de comando de sacerdote do lar dentro da minha casa. Esse papel é teu, amém? Amém, homens? Mulheres, olha, com a mesma mão que você edifica, você pode destruir a sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Querida, Deus tem te usado para muitas coisas. Eu sei que você é a coluna da sua casa, e eu sei que coluna não tem valor muitas vezes. Coluna, eu nunca vi ninguém chegar numa casa e falar assim: olha que coluna bonita que eu tenho na minha casa. Sabe por quê? Porque coluna foi feita para sustentar e não para ser admirada, não para ser exibida.
Então, mas deixa eu te dizer o seguinte: se tirar a coluna de lá, a casa cai. Então deixa eu te dizer, querida, o teu trabalho não tem sido em vão. Não, continua orando pelos teus. Não desista de orar. Ainda que você não seja valorizado dentro da sua casa, ainda que as pessoas não observem o que você está fazendo, e nem devem observar. Bem, quando eu olho para uma casa de pé, eu vou lembrar assim: bem, existem colunas que a mantêm de pé. Continue no seu papel. Não queira trocar de papel, assumir outro papel que não é teu. O sacerdote é o teu marido e não você. Você mantém a casa de pé e o teu marido faz com que as coisas aconteçam em Deus. Não troca, não inverte o papel, não. Isso não é machismo, não. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Submissão não é escravidão. Submissão é abaixo da missão. Submissão, ou seja, você tem a tua missão até você casar. Você pode fazer tua faculdade, você pode ter teus sonhos, mas quando você casa, você está falando assim: eu confio que Deus tem uma obra na vida desse homem, e eu sei que em Deus ele vai ser capaz de governar esse lar. Então confia que Deus tem uma obra na vida do teu marido, sim. Ele pode estar todo errado, mas Deus não tirou essa autoridade dele. Honra o teu marido do jeito que ele é. Honra o teu marido do jeito que ele está, e Deus vai te honrar. Deus vai honrar você pela tua obediência, pela tua submissão. Deus vai abençoar a tua casa, querida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Quero orar por você. E se você está aí, pertinho da tua família, você marido, assuma o controle aí, e ore por ele ou por ela. Ore pelos teus. Agora, de repente você está aqui sem nenhum dos teus. Eu não sei o que aconteceu na tua casa. Primeiro eu quero dizer que você é muito corajoso por participar de uma conferência de família sem ter a tua família aqui. Isso é fé, isso é confiança em Deus. E como já foi orado aqui, eu sei que Deus está assumindo o controle. Creia, algo vai acontecer. Meu irmão, eu não acredito que Deus fez você vir 3 dias aqui e nada vai mudar na tua vida. É certo que Deus já está operando e trabalhando em teu favor. Agora, sacerdote do lar, ou se você está aí sozinho, começa a orar junto comigo aí, clamando pelos teus. Se você está com a tua esposa do lado, você pode até dar um abraço nela, assim, fica bem perto dela, dos teus filhos, e fala assim: eu não vou deixar cair, eu não vou permitir que caia. Hoje eu estou assumindo a minha posição em Deus. Vamos orar, vamos clamar pelas famílias. Sopra o Espírito Santo. Começa a orar pela tua família. Começa a orar pela tua família. Transforma. Transforma. Eu quero erguer a minha voz, Senhor, para dizer que se eu crer que o Senhor está no controle de tudo, a batalha ficará mais leve, Deus. Está ficando pesado, Senhor, porque a gente tem tentado lutar com as nossas próprias forças. Temos tirado o Senhor do centro do nosso lar. Temos tentado resolver com a nossa opinião, mas, ó Deus, a tua palavra vai dizer que a razão do homem é como farrapo de imundície. Não serve para nada. Tem casais brigados porque um acha que tem mais razão do que o outro, mas não serve para nada. Tem casais brigados e nem sabem o porquê que estão brigados. Mas nós precisamos manter a nossa compostura de que nós somos os certos. Está repreendido em nome de Jesus esse orgulho no nosso lar. Na nossa casa vai haver perdão. Na nossa casa vai haver Jesus. Na nossa casa vai haver transformação. Que em nome de Jesus, que ao virar, guarda isso no teu coração, que ao virar da maçaneta da sua casa, toma posse em nome de Jesus, que ao virar da maçaneta do seu lar, você possa entrar
e encontrar uma paz que você nunca encontrou na sua vida. Que você encontre um ambiente que você nunca encontrou na sua vida. Não porque eu estou dizendo isso para você, mas para que Deus prove que Ele tem o controle total da minha vida, da tua vida e da tua família. Diga assim: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, dessa palavra. E aplauda o Senhor da melhor forma que você puder.